entrevistado de hoje do Papo Suprem é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Ele é promotor de justiça de São Paulo, doutor pela USP em Direito e recentemente recebeu o título de Benfeitor da Humanidade. Olá, doutor Roberto. Olá, Tatiana. É um grande prazer estar aqui no Papo Suprem, conversar com você, com os telespectadores. Uma grande honra e um privilégio para mim. Nós que agradecemos a sua presença. Doutor Roberto, recentemente o senhor recebeu o título de Benfeitor da Humanidade. O que significa esse título e quais foram as ações ao longo da sua trajetória para essa conquista? Foi um motivo de grande alegria, isso me emocionou muito. Esse título foi entregue por mim a partir de uma indicação feita por lideranças da sociedade civil e foi um título que me foi entregue pela WPO, o Parlamento de Segurança e Paz, ligado à Organização das Nações Unidas, numa solenidade que aconteceu recentemente em Indaiatuba, no interior de São Paulo. E a relação que existe deste título com a minha atividade é o trabalho de educação em direitos, né? Além de ser promotor há 25 anos, Tatiana, eu milito no movimento do Ministério Público Democrático há 20 anos praticamente. E ao longo desse tempo, uma das coisas que eu tenho feito muito é procurado interagir com a sociedade no sentido de educar as pessoas em direitos, né? Procurar disseminar os conteúdos dos direitos das pessoas, palestras, conversas com as pessoas, para que haja cada vez mais um grau de consciência maior das pessoas em relação aos seus direitos. Então, esse trabalho que vem acontecendo ao longo do tempo, acredito que tenha gerado esta indicação a este reconhecimento como benfeitor da humanidade que me honrou muito. E também o senhor realiza um trabalho muito importante no combate à corrupção, de conscientização, tem um instituto que o senhor preside, Sim. e também a questão do blog, o YouTube, o senhor está sempre na mídia, disseminando conhecimentos e conscientizando a população acerca da corrupção. Conta pra gente como que é esse trabalho no combate à corrupção. A questão da corrupção é um problema histórico, não só brasileiro, mas é um problema mundial. Ele nunca será eliminado, a corrupção nunca será extinta. Cada vez mais esse problema ele tem nos angustiado. Aliás, as pesquisas mostram que cada vez mais os brasileiros têm uma consciência mais firme, mais séria, mais aguda em relação a isso. Pesquisas do Datafolha em 2015 mostraram que pela primeira vez a questão da corrupção foi o problema mais grave, segundo os brasileiros, né? Portanto, isso mostra que cada vez mais isto está chamando a atenção das pessoas, isso está fazendo parte do universo de preocupações das pessoas, e a mim, particularmente, esse é um assunto que me preocupa já há praticamente 20 anos, pouco tempo depois que eu ingressei na carreira de promotor, eu tive a oportunidade de desenvolver um estudo a nível de doutorado na USP em relação à temática do combate à corrupção. E desde então venho participando de discussões, seminários, organizando debates e eventos em relação a isso. Em 2012 houve a campanha Não Aceito Corrupção, que eu coordenei dentro do movimento do Ministério Público Democrático, que foi, digamos assim, a semente do Instituto Não Aceito Corrupção. O Instituto ele nasceu em 2015 com o objetivo de ser uma força viva da sociedade que reúne pessoas de várias áreas com o objetivo de combater a corrupção com inteligência, com o objetivo de organizar conhecimento científico a respeito da corrupção para colaborar com a formatação de uma política pública anticorrupção, para engajar a sociedade, para educar contra a corrupção. Ou seja, o problema da corrupção, Tatiana e amigos do Papo Suprem, não é um problema apenas de punitivismo. Houve as 10 medidas, por exemplo, que ficaram em pauta durante muito tempo, e eu acho que ali havia uma série de sugestões extremamente importantes, como a questão da criminalização do Caixa 2, do confisco alargado, como o fim da prescrição retroativa,
Uma série de coisas importantíssimas estavam sendo colocadas ali. Mas que não se tenha a ilusão que aumentando o grau de punição você vai resolver o problema da corrupção. Nós precisamos de reforma política profunda, nós precisamos mudar a maneira de educar as próximas gerações, nós precisamos diminuir as oportunidades de corrupção, né? Então, o Instituto ele surge como um organismo que se propõe a organizar informações e produzir conhecimento científico sobre a corrupção, para que nós não percamos tempo com caminhos errados por achismos, né? Ou seja, conhecimento científico estruturado baseado em pesquisas, e nós acabamos de entregar uma pesquisa importante em que nós radiografamos o banco de condenações do CNJ sobre condenações por improbidade administrativa, de 95 a 2016, para procurar entender o sentido dessas condenações, o tempo de duração dos processos, qual o tipo de punição, quais os valores recuperados, para a partir daí traçar políticas públicas anticorrupção, para a partir daí estruturar um combate à corrupção melhor planejado, para se poder pensar numa prevenção de melhor qualidade. Portanto, o Instituto tem esse objetivo, não é? Educar, políticas públicas, pesquisa, mobilização da sociedade. Nós precisamos fazer renovação na nossa representação política. Nós temos uma série de problemas a partir desta representação, nós temos uma crise de representatividade política e nós precisamos enfrentar isso, né? E, doutor, a questão da reforma política, como que o senhor vê essas questões todas do distritão, da questão da verba pública para o financiamento de campanha política? Qual a sua visão em relação a isso? Veja, nós precisamos no Brasil, Tatiana, fazer várias reformas. Nós discutimos ao longo deste ano a questão da reforma trabalhista, e essa reforma ela entrou em vigor recentemente. Houve um debate profundo a respeito da reforma previdenciária, que ainda precisa ser aprofundado, há uma série de questões em aberto aí, e há algumas pendências importantes, como a reforma tributária e a reforma política. Isso que está sendo colocado aí não é uma reforma política de verdade. É uma reforma política extremamente superficial. A reforma política que nós precisamos é uma reforma política profunda, efetiva, verdadeira. Uma reforma política que nos tragam campanhas mais baratas, que reaproximem os eleitores dos eleitos, que reduzam o grau de corrupção nas campanhas, que mexam numa série de questões há muito tempo problemáticas nas eleições e que não são tocadas aí. Você abordou dois pontos que são extremamente emblemáticos, que são a questão do distritão e a questão do fundo eleitoral, né, que merecem uma análise mais profunda. Em primeiro lugar, o fundão. Essa ideia de se aprovar uma verba de quase 4 bilhões para financiar campanhas é uma ideia absurda se nós pararmos para pensar e analisarmos o momento que nós vivemos no país. Um momento de crise econômica, um momento de carências sociais profundas, um momento em que o país tem problemas gravíssimos com desemprego, saúde, educação, saneamento básico, moradia. Será que nós temos condições de enterrar 4 bilhões de reais para as campanhas? Será que nós temos condições, nessa conjuntura em que os partidos políticos do Brasil apodreceram, de entregar 4 bilhões nas mãos de coronéis para que eles repassem esse dinheiro aos seus apaniguados, para que eles se mantenham no poder? Não é plausível. Nós precisamos de condições para a renovação política.
E esses 4 bilhões na mão dos coronéis dificultarão a renovação política. Então isso não é saudável. Os impostos precisam ser investidos de outra maneira. E para fechar este comentário, o distritão não é bom. Não é bom, começando modelo de Vanuatu, Afeganistão, Emirados Árabes e Kuwait. São esses os países que usam o distritão. São regiões enormes, ou seja, campanhas difíceis, complicadas, caras. Não é isso que nós queremos. Queremos pequenas regiões, campanhas baratas, menos custosas, menos marqueteiros, aproximação do eleitor e do eleito. Não é esse tipo de reforma política que nós precisamos, Tatiana. Tem a questão da profissionalização do político, né? Que é uma Exatamente. questão que incomoda bastante, que ele se mantém no poder durante muito tempo. Eu sempre falo isso. Reforma política, limitação do número de mandatos. Este é um ponto imprescindível numa reforma política. Nós precisamos limitar o tempo de permanência no poder. Nós temos que evitar o processo de profissionalização na política ou de enraizamento no poder. Não é saudável que o indivíduo permaneça tanto tempo no poder. Se nós olharmos os processos da Operação Lava Jato e as figuras que estão presas, processadas, que estão sendo punidas pelos delitos imputados na Operação Lava Jato, veremos que são velhas raposas da política. São vários os exemplos de gente que não sai do Congresso Nacional. Mandatos sucessivos, 2 mandatos sucessivos. E arejamento. Ele é necessário, ele é saudável. Até porque nós somos uma república. República é alternância no poder. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com Roberto Liviano. Fiquem com a gente na TV Suprem. Mudar paradigmas, valores, padrões e modelos. Valorizar a vida através do amor e do trabalho solidário. Construir uma sociedade mais digna, ética, justa e fraterna. Elevar a consciência, a solidariedade, a espiritualidade e fraternidade universais. Isto é TV Suprem. Voltamos para o Papo Suprem com o Dr. Roberto Liviano, continuando o assunto sobre corrupção, que é o tema mais atual do Brasil. E eu queria saber, doutor Roberto, a questão da Lava Jato. Existe excessos na Lava Jato? Qual a sua visão em relação à operação? Olha, Tatiana e amigos do Papo Suprem, eu acho que há excesso, sim. Excesso de trabalho, viu? Na Lava Jato, o pessoal da Lava Jato tem trabalhado até de madrugada. Inclusive, esses excessos têm recebido prêmios internacionais, né? Trabalha-se tanto que o trabalho do pessoal da Operação Lava Jato tem recebido reconhecimento internacional pela excelência do trabalho, pelo excesso e alta produtividade em defesa da sociedade. A Operação Lava Jato tem escrito um novo paradigma no Brasil de combate à corrupção. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que se trata de um ponto fora da curva, né? É um outro parâmetro. Por quê? Porque, diferentemente do que aconteceu ao longo da nossa história, e esse não foi o primeiro momento foi o processo mensalão, né? Mas a Lava Jato consolida esse novo momento da história da nossa justiça. Nós estamos conseguindo punir gente poderosa no Brasil. Nós estamos, pela primeira vez, fazendo com que a lei valha para todos. Aquela ideia da Constituição de que todos são iguais perante a lei, até mensalão, Lava Jato, era uma ideia abstrata. E a partir do processo do mensalão, com Joaquim Barbosa e Aires Brito, e agora com a Lava Jato, com essa amplitude muito maior, nós temos uma realidade concreta em que as pessoas que detêm fatias importantes de poder político e econômico
são alcançadas pela lei. Não ainda no patamar desejável, porque nós temos um desafio muito complexo a vencer, que ainda não foi vencido, Tatiana, que é a eliminação do foro privilegiado. Nós precisamos ainda ultrapassar esta barreira, que, a meu ver, é um resquício do Brasil colônia, é ainda um resquício monárquico, essa cultura dos privilégios que nós temos no Brasil, para podermos alcançar a todos, né? Já a proposta de emenda à Constituição, que propõe a eliminação do foro privilegiado, foi aprovada em primeira votação no Senado, por unanimidade, e depois estagnou. É necessário retomar essa discussão, porque ninguém pode estar acima da lei, né? Portanto, fechando essa questão que você coloca, a Operação Lava Jato tem feito um trabalho extremamente importante. E veja, os números, eles são elementos objetivos. Se 97% é o índice de confirmação dessas decisões, e isso é muito acima da média, do padrão de confirmação de decisões, significa que as decisões elas são bem lançadas, bem fundamentadas, né? Aliás, este trabalho importante que tem sido feito utiliza-se em grande medida das delações premiadas, instrumentos que foram regulados pela Lei 12.850 de maneira detalhada. O mundo utiliza a delação premiada e nós não podemos abrir mão disso, porque a colaboração premiada é um instrumento processual valioso que nós precisamos utilizar, sempre lembrando que a própria Lei 12.850 não permite condenações exclusivamente baseadas em palavras de colaboradores. É necessário que nós tenhamos a prova de corroboração. A palavra do colaborador, ela é o início de uma investigação. Nós vamos, a partir daí, obter a palavra de outros elementos de prova que serão viabilizados a partir deste elemento do colaborador e aí sim teremos os elementos possíveis para a condenação. E, doutor Liviano, o senhor acha que a corrupção no Brasil aumentou ou está tendo mais visibilidade, a população está se expressando mais, está mais revoltada? Qual a sua opinião em relação a essa questão da corrupção estar vindo à tona dessa forma e como as ruas têm respondido? Dê a sua opinião aqui para gente. Essa questão, Tatiana, é extremamente importante e é necessário ter bastante pragmatismo ao examinar isso. E eu digo a você que simplesmente não é possível ter uma resposta para isso. Porque não existe um aparelho medidor de corrupção, né? Não existe algo que meça a corrupção. A maior parte da corrupção não é medida, porque não é denunciada. Ela é subnotificada, é cifra negra. A maior parte dos estupros não é notificada, a maior parte dos roubos não é notificada. Então, o que nós sabemos é a parte da corrupção que é denunciada. Nós não sabemos a maior parte da corrupção. Então, não tem como saber se a corrupção aumentou, se a corrupção não aumentou. Nós sabemos que há uma percepção maior de corrupção. A corrupção sempre houve, a corrupção sempre haverá e ela nunca será extinta. Assim como nunca será extinta a violência, a desigualdade. A corrupção, ela pode e precisa ser controlada com políticas públicas, com prevenção, com planejamento. Isso não acontece por obra do acaso. Não é porque começou a chover ou porque está ventando que a corrupção vai diminuir. Tem que haver vontade política, medidas concretas dirigidas a isso. Você tem que ter mais transparência, você tem que ter desconcentração do poder, você tem que ter diminuição do número de cargos de confiança, você tem que ter uma série de ações concretas para diminuir as oportunidades da prática de corrupção. Você tem que diminuir a burocracia, né? Aquela ideia de criar dificuldade para vender a facilidade. Então, tenho que diminuir a fonte de dificuldades para diminuir a possibilidade destas questões. Você veja, a Transparência Internacional é uma ONG que
há muitos anos faz essa medição da percepção da corrupção. O Brasil, segundo o último índice divulgado em fevereiro deste ano, ocupa a posição de número 79 de um universo de 180 países. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil seria o quarto país mais corrupto do mundo. Só seriam piores do que o Brasil Chad, Bolívia e Venezuela. Tem alguma coisa errada? Como é que o Fórum Econômico Mundial diz que nós somos o quarto pior do mundo e a Transparência Internacional nos coloca na posição 79? É porque o critério não é objetivo, ele é subjetivo, não é científico. Não existe bola de cristal, não existe corruptômetro, tá certo? Então, nós temos mais percepção, mais visibilidade. O dado positivo, Tatiana, é que a corrupção está sendo vista, enfrentada, investigada, objeto de processo e punição. Então não adianta pôr sujeira embaixo do tapete. Tem que ter a coragem de enfrentá-la, lutar contra ela, melhorar as condições, retomar o debate das 10 medidas, educar as próximas gerações. O pai tem que criar os filhos para ser honesto, não para ser o mais esperto. É uma mudança de cultura. Exatamente. Mesmo, né? De não é educar o conscientização. filho para ser o mais esperto, mesmo que sendo desonesto. Ele tem que educar o filho para ser ético, para respeitar o outro, com princípios, tá certo? Então, isso é extremamente importante. Tem que educar o filho ensinando educação política. O tema da política tem que estar presente no dia a dia das pessoas, ensinar a importância de uma eleição e que jamais se vende um voto. Quando se vende um voto, isso tem um efeito devastador para a comunidade, para as gerações futuras, etc, etc, etc. E, doutor Liviano, a questão do Ministério Público, o papel do Ministério Público frente a essa onda de corrupção, o papel do Ministério Público mesmo, assim, como, né, guardião da sociedade. Qual a sua visão sobre o Ministério Público e também sobre a sua carreira? 25 anos já no Ministério Público, como o senhor avalia isso? Se pudesse voltar atrás, também seria promotor de justiça de novo? Olha, Tatiana, na minha visão, dentre os papéis que cabem ao Ministério Público, o papel de combater a corrupção, ele é um dos mais importantes, se não o mais importante. Nós devemos defender também a infância e juventude, devemos proteger o meio ambiente, as pessoas com deficiência, os idosos. Nós temos vários papéis. Temos que lutar na defesa da sociedade, na questão da criminalidade, promovendo a ação penal. Mas eu diria que a expectativa da sociedade em relação à proteção do patrimônio público é altíssima. A expectativa é altíssima. Em relação a mim, o que eu quero te dizer é que, passados esses 25 anos, o meu sentimento é como se eu estivesse começando hoje. A minha energia, a minha vitalidade se renova sempre. Eu me sinto um promotor que começa a trajetória e que, se tivesse que começar, começaria tudo de novo, indo para os locais mais poerentos, pedregosos e complexos. Eu tenho honra e orgulho de ser promotor, de servir a comunidade, servir a sociedade e cumprir os papéis que me cabem. Eu gosto de fazer o meu trabalho, eu gosto das pessoas, gosto de cuidar das pessoas, gosto de ser Ministério Público, de fazer Ministério Público. E faria tudo novamente, começaria tudo novamente. Portanto, me sinto vocacionado, gosto de fazer o meu trabalho, gosto de me comunicar. Eu acho que o promotor é também um comunicador. Fazer Ministério Público também é interagir. As pessoas precisam ter este contato com o Ministério Público, isso faz parte do exercício da nossa função. Bom, para finalizar, qual a mensagem você gostaria de deixar aos telespectadores brasileiros e para a sociedade, para as pessoas, para os estudantes? A mensagem que eu quero deixar é que as pessoas realmente precisam de muita consciência. O país precisa da consciência de cada um. O momento é de seriedade, o momento é de responsabilidade. Já se falou uma vez uma propaganda, eleição, a festa da democracia.
não é festa. Eleição é momento sério. Eu quero convidar você, telespectador, a conhecer o Instituto Não Aceito Corrupção. nãoaceitocorrupção.org.br. Nós temos também uma página no Facebook, Instituto Não Aceito Corrupção. Lá você encontra muitas informações. Temos o nosso blog, o Bloco, com informações a respeito do tema. E você poderá ali estar muito bem informado a respeito disso. Convide os amigos, converse com seus familiares, com as pessoas da igreja, do clube, com todo mundo que você puder sobre este assunto. Ele diz respeito a você, aos seus amigos, à sua família, ao seu futuro. Jamais pense em vender o seu voto. Jamais trate este assunto como uma brincadeira. Corrupção é algo seríssimo que interfere na sua vida diretamente. Essa é a minha mensagem para você, uma grande alegria, uma grande honra e privilégio estar aqui com vocês hoje, com você, Tatiana, e até a próxima. E agradecemos a presença de Roberto Liviano e a todos os telespectadores pela audiência. Continuem ligados na TV Suprem.